Graça e paz, gente querida, povo de Deus, tudo bem com vocês? Nós estamos naquela série de meditação da carta de Paulo aos Gálatas. E vamos ler, nós estamos aqui com a Bíblia aberta e hoje nós vamos ler carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 2. Nós vamos ler até o versículo de número 5, Gálatas 2, de versos 1 a 5. Olha, é muito importante que nós vamos falar hoje. Isso que vamos falar hoje é só para quem teve a mente, os olhos espirituais abertos. Quem não teve não vai entender nada, vai até discordar e criticar. Mas quem teve os olhos do coração iluminados vai perceber claramente aquilo que vamos falar hoje. Então vamos à leitura. Verso 1 de Gálatas 2, 1 a 5. 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também Tito. Presta atenção agora, subi em obediência a uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam ser de maior influência, para que de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Isto por causa dos falsos irmãos, que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade, que temos em Cristo Jesus, e reduzir-nos à escravidão, os quais nem por uma hora nos submetemos para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Então vamos àquela pergunta de sempre: qual a razão que levou Paulo a escrever esta carta aos Gálatas? O que aconteceu com os Gálatas? Paulo é o fundador das igrejas da Galácia. E vamos repetir, o que Paulo pregou? Paulo ensinava eles a fazer campanhas de 7 dias para receber bênçãos? Não. Paulo ensinava eles a ficarem fazendo os votos da lei do Velho Testamento, comprando Deus com algum dinheiro no envelope? Também não. Paulo ensinava eles a beber água ungida do Rio Jordão? Para Paulo era fácil, ele estava lá na região. Também não. Paulo ensinava eles a fazer campanhas 7 mergulhos de Naamã? Também não, mas não estava na palavra de Deus? Estava, mas Paulo sabia que aquilo não era evangelho. Paulo ensinava eles a ficar rodeando a muralha de Jericó? Também não. Paulo ensinava eles a dar sal grosso ungido para libertar a casa das pessoas? Também não. Paulo ensinava eles a serem dizimistas obrigatoriamente, senão eles iriam perder a salvação se eles falhassem? Também não. Paulo não ensinou nada dessas coisas que nós vemos nos dias de hoje, porque se elas fossem importantes, estariam registradas na carta de Paulo. Mas Paulo nunca ensinou nada disso, porque Paulo sabia que isso tudo não é evangelho. Então, se você está num lugar que só faz isso sem parar, acaba uma campanha, começa outra, acaba uma campanha, começa outra, acaba um voto, começa outro, acaba um sacrifício, começa outra, acaba uma fogueira santa, começa outra, sinto em dizer, este lugar que você está não prega o evangelho da graça de Deus, é um lugar que vai te escravizar, vai te explorar financeiramente, vai destruir a tua mente, porque só vai pregar peso, jugo e medo e demônio na tua vida, e você vai ficar perturbado, vai ser um crente perturbado, porque esses lugares criam e geram um monte de crentes perturbados. Isso não é ensinamento do Evangelho. Não foi isso que Paulo ensinou. O que Paulo ensinou? Vou repetir: pela graça sois salvos mediante a fé.
Vocês não produzem a salvação, isso não vem de vós. É um dom de Deus, não vem de obras, não vem de nada que você faz para que ninguém se glorie. Então vou repetir. Você já descobriu que é impossível para você fazer alguma coisa que lhe dê condições de salvação? Aí dentro, no teu espírito, teus olhos foram abertos para enxergar que nós não temos condições de fazer nada para ser salvos. Você já entendeu isso ou tem dúvida sobre isso? Então a salvação não vem de nós. Não somos nós que produzimos alguma coisa para sermos salvos. Até aquele dia que você creu em Jesus de todo o teu coração, que parece que você teve uma iniciativa, essa ação não veio de você. O que diz lá em Filipenses? Deus opera em nós o querer e o realizar segundo a sua boa vontade. Então aquele dia que você creu em Jesus Cristo de todo o coração, que parece que foi você que teve uma iniciativa, aquilo foi uma operação de Deus na tua vida. Você creu pela graça de Deus. Deus operou em você o querer e o realizar segundo a sua boa vontade, porque esta era a vontade de Deus. Será que você já foi despertado para esse conhecimento? Será que você já crê realmente nesta verdade? Ou você ainda acha que o teu esforço é que te traz salvação, que se você deixar de se esforçar, de pagar o preço, você vai perder a salvação? Pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de nós, até a fé que um dia brotou aqui dentro do meu coração e do teu, quando nós acreditamos, foi uma obra de Deus, foi uma ação de Deus. E depois ele fala, é um dom de Deus, é uma dádiva, isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Então, nós somos salvos pela graça. Agora entendo que eu vou repetir, quem sabe o teu espírito não se abriu ainda para essa verdade. Deus me salvou, e na maior parte do conceito daquilo que se diz que é evangélico, ele acha que Deus o salvou e depois falou assim, agora vigia, irmão, e deu uma lista, você faça tudo isso, e deu outra lista, você não pode fazer tudo isso. Se você falhar em cumprir estas listas, você perdeu a salvação. Não! Deus te salvou pela graça, e Ele sabe, e você precisa saber que você está preso numa natureza humana, uma natureza caída, programada para desobedecer a Deus, programada para fazer coisa errada, programada para ser contra o que Deus quer. Você já descobriu isso? Então você preso nessa natureza, você não tem condições de manter a salvação que Ele te deu. A pessoa vai falar assim, não, eu indo na igreja, me esforçando, eu participando das correntes, eu dando oferta, eu jejuando, eu vigiando, eu fazendo isso, fazendo aquilo, eu vou manter minha salvação. Não! Você não tem condições de manter a salvação. Deus não falou, olha, você agora é salvo e deu listas para você obedecer, o que fazer e o que não fazer. Deus sabe que você está preso numa natureza caída e você erra todos os dias. Você falha todos os dias. Você desobedece todos os dias. Você já aprendeu isso ou ainda você está se esforçando e não se entregou totalmente a Deus? Deus sabe que você é incapaz de manter a salvação. Foi por isso que Deus te salvou, e porque Ele te salvou, você é dele agora. Então compete a Ele manter você salvo.
manter você em condições de salvação. Cristo quitou a tua dívida, pagou pelo teu pecado por toda a tua dívida terrena, e agora compete a Ele manter você salvo. E Ele é que cumpre essa manutenção na sua vida. Ele opera em nós o querer e o realizar segundo a sua boa vontade. A vontade de Deus para a tua vida é que você permaneça salvo até o fim. Foi isso que Paulo pregou. Agora, o que aconteceu com os Gálatas? Você já sabe, nessa série de pregação de Gálatas, já falei isso 50 vezes. Entrou na igreja dos Gálatas os pregadores do Velho Testamento, como nos dias de hoje. Entrou na igreja dos Gálatas os pregadores dos votos, os sacrifícios, os guardadores da lei de Moisés. Entrou na igreja dos Gálatas aquele monte de ensinos do Velho Testamento que já acabou na cruz. E essa gente pregou o que para os Gálatas? Não, esta graça que Paulo está pregando não é bem assim. Você tem que crer em Cristo e fazer voto, sacrifício, guardar a lei, circuncidar, não pode isso, não pode aquilo. Encheu a cabeça dos Gálatas da velha aliança, do judaísmo que acabou na cruz. E o que aconteceu com os Gálatas? O véu foi implantado na mente deles. E eles deixaram a pregação, o ensino da graça de Deus que Paulo havia ensinado de lado e aderiram a um falso evangelho. Aderiram ao judaísmo. Então entenda, pelo amor de Deus, entenda. Se você não entender isso, você não entende o que é evangelho. O judaísmo é o Velho Testamento, as leis de Moisés. E até quando vigorou as leis de Moisés? Até a morte de Cristo na cruz. Moisés reinou até a morte de Cristo na cruz. Quando Cristo nasceu, ele nasceu como um judeu e se submeteu à lei e cumpriu a lei. O Novo Testamento não é Mateus, Marcos, Lucas e João. O Novo Testamento só acontece quando Cristo diz está consumado e morreu, derramando seu sangue na cruz do Calvário. Quando é que vamos entender que a nova aliança começa da cruz para frente? Mateus, Marcos, Lucas e João antes da cruz é o ensinamento do ministério terreno de Jesus. Ele fez coisas gloriosas, maravilhosas, andou sobre as águas, curou enfermos, expulsou demônios, multiplicou pães, controlou o vento e a tempestade no mar, porque ele era Deus em forma de homem. Mas ele nunca pregou o evangelho da graça de Deus. Ele pregou ali sim a misericórdia, o amor, o perdão, que tinha que ser exercido pelos praticantes da lei. Mas ele nunca pregou o evangelho da graça de Deus. O evangelho da graça de Deus em ser aberto 100% para nós, depois da cruz, quando Paulo se converte. Quando Paulo recebe a revelação do evangelho da graça de Deus. Esta palavra que nós falamos aqui, pela graça sois salvos, mediante a fé, não tem antes da cruz. Ela vem ser aberta e revelada ao apóstolo Paulo depois da cruz. A graça se torna uma coisa explícita, conhecida pela revelação do evangelho da graça de Deus. Então os Gálatas aderiram ao judaísmo e criou-se um véu no coração deles. Olha aqui, eu quero ler para você, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, a partir do verso de número 14. Olha, presta atenção, Paulo falando isso que eu estou te dizendo. Aqui no verso de número 6, da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, ele diz assim: o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra. Que letra é essa? Letra da lei, mas do Espírito. Porque a letra mata,
mas o Espírito vivifica. O que Paulo está dizendo? Que ele nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Nós somos ministros de um novo testamento, não da letra, a letra da lei, a velha aliança, mas do Espírito, que a letra da lei mata, traz morte, mas o ministério do Espírito traz vida. Então no verso 14, Paulo explicando a respeito disso, ele fala assim: mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. O que Paulo está dizendo? O que é a leitura da antiga aliança? Vou repetir. É o judaísmo, é as leis de Moisés. É todo aquele ensinamento do judaísmo dado por Deus para os judeus, para o povo de Israel, não para nós. Isto é a velha aliança. E até quando ela vigorou, ela teve o seu vigor, a sua validade, até quando Cristo disse: está consumado, derramou o sangue e morreu na cruz. Dali para frente, o fim da velha aliança, o fim do judaísmo, o fim de toda aquela religião judaica acabou, porque Cristo foi o sacrifício perfeito, o último sacrifício da lei, acabou. Então Paulo está dizendo, quando eles fazem a leitura, pois até o dia de hoje, quando eles fazem a leitura da antiga aliança, o véu permanece no coração deles. Então toda a igreja que só vive no Velho Testamento, na velha aliança, cria-se um véu na mente das pessoas. Eles falam que creem em Jesus, mas não conseguem enxergar o Evangelho. Eles estão presos nas correntes, nos votos, sacrifícios. Eles estão lá com a arca da aliança, no altar, que eles falam que é altar. Eles estão lá praticando as coisas do Velho Testamento. Tem um véu dentro do coração deles, eles não conseguem enxergar que tudo aquilo acabou na cruz. Eu vejo programas na televisão, eu vejo construção de templo de Salomão, que é uma maldição. Deus destruiu o templo de Salomão, até hoje não permitiu que fosse reconstruído. Eu vejo bispo, apóstolos vestindo aquelas roupas de judeu, quepar, talite, com barba, tentando trazer o judaísmo, misturando com o evangelho. Isso cria um véu na mente das pessoas, elas não conseguem enxergar que Cristo pôs um fim em tudo isso. O que aconteceu com os Gálatas? Essa gente entrou na igreja dos Gálatas e implantou o véu no coração deles. Eu sinto muito em dizer, a maior parte do povo que se diz evangelho, olha lá, eles estão presos na velha aliança. Eles praticam mais o Velho Testamento, eles não passam pela cruz. A maior parte daquilo que se diz que a igreja evangélica está aprisionada na mente, está aprisionada no seu mundo emocional, está tão cheia de fardos, de ensinos do judaísmo que não é cristianismo. E o véu permanece no coração deles. Por isso que nós temos lutado arduamente para tentar levar este arroz com feijão para as pessoas, para que elas tenham um entendimento aberto e se libertem da história do povo de Israel, porque Velho Testamento não tem igreja no Velho Testamento. Não existe a palavra igreja no Velho Testamento, você já viu isso? Não existe, pode procurar. A igreja só vai existir depois da cruz. Procura no Velho Testamento a palavra evangelho, não existe. Essa palavra evangelho só vem se manifestar depois da morte de Cristo na cruz, o evangelho da graça de Deus. Procura lá, não existe isso. Então os Gálatas cometeram uma grande falha, um grande erro. Eles
aderiram àquilo que não era o Evangelho. E Paulo fala lá em Gálatas, vou falar a mesma coisa. E tanto eu falar isso, você vai melhorar, memorizar. Verso 6 do capítulo 1, admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, qual não é outro, senão alguns que vos perturbam. Os pregadores da lei perturbam as pessoas. Todas as pessoas que estão debaixo da liderança deles são pessoas perturbadas, inquietas, em guerra, é demônio para cá, demônio para lá, é uma perturbação, não tem paz. Alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. E depois ele diz, mas ainda que um dia ele mesmo, nós, ouvindo um anjo do céu vos pregue o evangelho que vai além do que temos pregado, seja maldito. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega o evangelho que vai além do que temos pregado, seja o quê? Seja anátema, seja maldito. Não aceitar, não crer, não se envolver, porque traz maldição para a vida das pessoas. E Paulo vai escrever esta carta aos Gálatas para levá-los de volta à sobriedade, para que eles percebam que eles cometeram um erro, para que eles enxerguem que um falso evangelho entrou no meio deles e cegou a mente deles, para que eles voltem à sobriedade. Essa carta toda Paulo vai explicar isso. Até que chegamos no capítulo 2 de Gálatas. Agora você tem que prestar muita atenção no que eu vou falar. Olha, Paulo diz que 14 anos depois, se você for ver, olha, no verso 18, ele fala que depois que ele se converteu, ele foi para a região da Arábia, voltou outra vez a Damasco, ele ficou 3 anos de reclusão para entender aquilo que tinha acontecido com ele. Ele foi estudar o Velho Testamento para encontrar tudo que aconteceu e que falou a respeito de Cristo, que já se cumpriu na cruz. Se passaram 3 anos. Depois desses 3 anos, mais 14 anos se passaram. Já são 17 anos. Paulo já estava maduro. Fazia 17 anos que ele conhecia o Evangelho da graça de Deus. Aí Deus deu uma revelação para ele. Qual revelação que Deus deu para ele? Para que ele fosse lá em Jerusalém, procurasse os principais, procurasse os apóstolos, os anciãos, toda aquela gente que já tinha uma igreja forte em Jerusalém. Para fazer o quê? Para expor diante deles, para ensinar eles o que Paulo havia recebido de revelação. Quero ler aqui, ó. 14 anos depois, subi a Jerusalém com Barnabé e Tito, subi em obediência a uma revelação e expus o evangelho que eu prego entre os gentios. Agora presta atenção. Em particular os que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Então Paulo subiu a Jerusalém depois de 17 anos que ele havia encontrado Jesus. E ele subiu para fazer o que? Ele recebeu uma revelação de Deus. É como se Deus chegasse para ele e falasse: Paulo, vai lá para Jerusalém, reúne os apóstolos, reúne todos aqueles lá de Jerusalém, os principais, a igreja, e vai expor para eles, vai ensiná-los aquilo que você está pregando entre os gentios. Vai ensiná-los tudo aquilo que eu revelei. Porque Deus pediu para que Paulo fizesse isso? Porque os apóstolos já não tinham conhecimento do Evangelho? Os apóstolos não andaram junto com Jesus no ministério terreno? Não conheciam tudo sobre o Evangelho? Eu sinto dizer, você vai ficar atorto, eles não conheciam. Os apóstolos, no princípio, eles não entenderam que o judaísmo havia acabado. Eles não entenderam que uma nova aliança havia se iniciado. Eles ainda não compreendiam claramente o Evangelho da graça de Deus. Eles creram em Jesus Cristo, andaram 3 anos e meio com Jesus Cristo, viram os milagres que Jesus Cristo fez, tudo que ele falou,
mas eles continuaram judeus agarrados no judaísmo. Eles não entenderam que tudo aquilo acabou na cruz. Quem entendeu foi o apóstolo Paulo. E agora o apóstolo Paulo sobe em Jerusalém, convoca os principais para ensiná-los o que Deus havia revelado a eles para pregar entre os gentios. Isso não é estarrecedor? Isso também não é muito esclarecedor? Isso não mexe com você? Então você pode perguntar para mim: pastor, isso que o senhor está falando é uma heresia. Imagine Pedro, Tiago e João andaram com Jesus e não entenderam o evangelho da graça de Deus nesse período aqui, 17 anos depois que Paulo já havia se convertido. Eles ainda estavam com o entendimento fechado. Eles ainda estavam misturando judaísmo com o evangelho. Ainda o conhecimento deles era uma mistura do velho e do novo. E Deus revelou a Paulo: sobe lá e procura os principais, exponha tudo que você está pregando entre os gentios. E o que Paulo estava pregando? Eu quero de novo frisar isso com você, a respeito do evangelho que Paulo fala no verso 11 e 12 do capítulo 1 de Gálatas. Faço-vos, porém, saber, irmãos, o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Agora, olha bem, porque eu não o recebi nem aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Olha o que Paulo está dizendo, como isso é atordoador, estarrecedor. Ele não aprendeu de homem algum. Quer dizer que ele não foi procurar Pedro para aprender, ele não foi procurar João para aprender, ele não foi procurar Tiago para aprender, ele não foi procurar Mateus, ele não foi procurar Marcos para aprender, não. Ele diz que não aprendeu de homem algum. Agora leve em consideração isso que eu vou te dizer. Paulo não participou do ministério terreno de Jesus. Paulo não viu Jesus fazer milagre, multiplicar pão, curar leprosos, expulsar demônio. Paulo não viu nada disso. Paulo não viu Jesus segundo a carne. Ele não teve nenhuma participação no ministério terreno de Jesus. Agora ele conheceu Cristo glorificado. Quando Cristo aparece para ele, a luz tão forte que ele cai por terra, ele cai cego. No seu testemunho ele diz que ele viu uma luz que brilhava mais que o sol. Paulo não conheceu o Cristo terreno, Jesus de Nazaré. Ele conheceu Jesus glorificado. Será totalmente diferente. Ele não viu os milagres terrenos de Jesus. Mas esse Jesus glorificado que apareceu para ele foi que revelou direto para ele o evangelho da graça de Deus. Vamos navegar um pouquinho isso. Por que Jesus não procurou Pedro, Tiago, João, Marcos, Mateus, Judas, para revelar o evangelho da graça de Deus? Para se mostrar glorificado. Foi procurar alguém que não teve participação nenhuma no seu ministério terreno. Foi procurar alguém que não foi um dos 12 discípulos. Por que não procurou já os apóstolos, que eram apóstolos antes de Paulo? Ele foi procurar alguém que era contra ele mesmo, contra Jesus, e revelar o evangelho da graça de Deus. Porque ele não apareceu glorificado para Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João conheceram ele segundo a carne, ministério terreno. Mas não conheceram ele glorificado. O único que viu Jesus glorificado foi Paulo. Em 2 Coríntios, no capítulo 12, o que Paulo fala? Que ele foi até o terceiro céu. Ele não foi, não sabe se foi o corpo ou fora do corpo. Ele foi até o terceiro céu. Por que João não foi até o terceiro céu? Paulo, Tiago, Mateus, aliás, Paulo não, Mateus, João,
que já eram apóstolos. Não foram. Mas Paulo, que recebeu a revelação do Evangelho da Graça de Deus, foi até o terceiro céu e ouviu palavras inefáveis, que não era lícito ele comunicar isso aos homens. Olha o nível. Agora Paulo foi expor o Evangelho. Os apóstolos estavam lá em Jerusalém. Os mestres estavam lá. A igreja já tinha pelo menos 20 anos depois que Cristo havia ressuscitado e ascendido aos céus. E eles não conheciam. Deus revelou ao apóstolo Paulo que fosse lá. E qual foi a reação? Você acha que eles receberam Paulo com os braços abertos? Acreditaram em tudo que Paulo falava? Não acreditaram, meus irmãos. Olha os versos seguintes. Olha o conflito. Contudo, olha, vou ler de novo o verso, desde o verso 1 do capítulo 2 de Gálatas. 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também Tito. Subi em obediência a uma revelação e expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aqueles que pareciam de maior influência, para de algum modo não ter corrido ou correr em vão. Para por aí, vírgula, a coisa muda totalmente agora. Por que Paulo escreveu isso? Ele procurou os principais e os que tinham maior influência e expôs o evangelho da graça para eles. O que aconteceu? Um conflito. Será que eles receberam de cara o que Paulo falou? Não. O conflito começa a ser exposto no verso de número 3. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Olha o que Paulo encontrou entre os principais, entre os apóstolos. E isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Jesus Cristo e reduzir-nos à escravidão, os quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. A minha oração é que você tenha o entendimento aberto agora. Os principais de Jerusalém, os apóstolos que estavam todos lá, aceitaram o que Paulo falava? Não! Eles ainda tinham a mentalidade de judeus e que queriam que Tito se circuncidasse, que era um gentil, companheiro do apóstolo Paulo. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E que Paulo encontrou lá em Jerusalém, entre os principais, que Deus revelou para que ele fosse expor o que ele pregava lá? E isto por causa dos falsos irmãos. Então, entre aqueles apóstolos, aqueles principais que estavam lá em Jerusalém, que não entendiam o evangelho da graça de Deus, Paulo qualificou-os como isto por causa dos falsos irmãos, que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo e reduzir-nos à escravidão. O que eles fizeram? Não aceitaram o que Paulo foi ensinar a eles. Queriam impor o judaísmo, a lei sobre eles e reduzi-los à escravidão. Ah, pastor, isso é tão estranho que o senhor está pregando. É estranho, mas está escrito aqui. Você já viu alguém abrir esses versículos e te explicar assim? Você já viu algum desses apóstolos da televisão ler esses textos para você e te explicar isso que eu estou te dizendo? Isso aqui não está na Bíblia, não é evangelho, não foi revelado ao apóstolo Paulo. Por que isso está escondido? Por que ninguém fala sobre isso? Por que não vem alguém numa hora de pregação da televisão, leia isso e explique estas coisas? Não, eles vão levar você a fazer campanha, voto, sacrifício, só na igreja deles o milagre vai acontecer. E nunca vão te falar estas coisas, porque são pregadores do véu. Agora, tudo isso está aqui. Se eu for antes da cruz, eu não vou compreender isso.
Mas depois da cruz, quando o sangue é derramado, a nova aliança é estabelecida, isso foi revelado ao apóstolo Paulo. E Paulo chamou todos eles de falsos irmãos, que se intrometeram para espreitar a nossa liberdade em Cristo e nos reduzir à escravidão. Eles quiseram reduzir Paulo, Tito e Barnabé à escravidão, voltar para a lei. O que Paulo fez? Fico pensando Paulo na presença de Pedro, Tiago, João, os apóstolos, os principais, não vamos mais nos submeter a isso. Tudo isso acabou na cruz, Paulo deve ter dito. Os quais nem por uma hora nos submetemos. Paulo não se submeteu a eles nem por uma hora. Imagine Paulo cercado daquela gente que cria em Jesus Cristo, mas não largaram o judaísmo, misturando lei com graça. Paulo enfrentando todos eles, dizendo que aquilo acabou na cruz e não se submeteu a eles nem por uma hora. Com qual finalidade Paulo enfrentou e não se submeteu a eles nem por uma hora? Agora vem a palavra forte. Para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. Olha como Paulo era corajoso e forte. Paulo não se submeteu a nenhum deles. Não se submeteu a voltar para a lei. Não se submeteu. Para quê? Para que a verdade do evangelho permanecesse. Para que a verdade do evangelho permanecesse como permaneceu até hoje para cada um de nós e para aquele povo daquele tempo. Se Paulo cedesse, misturasse tudo, ia virar essa confusão que você vê no meio evangélico, que é mais lei do que graça. É mesa usar, é tanto ensinamento de judaísmo. Vai no culto para ouvir a palavra de Deus. Só ouve Moisés e o véu vai sendo construído dentro deles. Eles não se libertam de Moisés. Paulo não se submeteu nem por uma hora para que a verdade do evangelho permanecesse entre nós até o dia de hoje. Eu quero aqui ler. Nós vamos chegar a isso mais lá para frente, mas ler aqui, mesmo em Gálatas capítulo 13, ler o verso 23, diz assim: antes que viesse a fé, estávamos todos sob a tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que de futuro havia de se revelar-se. Para aí, o que é isso que Paulo está dizendo? Antes que viesse a fé. Olha que Paulo tem a revelação do Evangelho da Graça de Deus. Ele está dizendo, antes que viesse a fé, estávamos todos encerrados debaixo da lei. Eles estavam, nós nascemos depois. Para essa fé que de futuro havia de se revelar, Paulo está dizendo que se revelaria uma fé de futuro, um conhecimento de futuro. O que Paulo está dizendo? Gideão não teve fé. Davi não teve fé, Moisés não teve fé, Josué não teve fé, os profetas maiores e menores não tiveram fé, Elias teve fé, todos eles acreditaram em Deus, tiveram fé, mas eles não tiveram o conhecimento do Evangelho da graça de Deus. Aí está a diferença. Todos eles do Velho Testamento viveram debaixo de uma fé, debaixo de lei. Eles não tiveram conhecimento do Evangelho da graça de Deus. O que Elias podia dizer sobre a graça de Deus, sobre uma carta de Paulo aos Romanos? Se você perguntasse para ele, Elias, você teve fé? Ele ia dizer, eu tive fé, caiu um fogo do céu. Agora, Elias, me fala um pouquinho sobre a fé da graça de Deus. Ele iria orar para você. O que é isso? Eu fiz cair fogo do céu, mas não entendo nada dessa fé do Evangelho da graça de Deus. Por quê? Porque eles não tinham conhecimento do Evangelho. Davi teve a promessa que da descendência dele viria o Messias. Mas o que Davi entendeu do Evangelho da graça de Deus? Nada.
O que ele entendeu da cruz, do sangue derramado, da nova aliança, não entendeu nada. Se você chegasse para Sansão, você tinha um voto de Nazireu, o teu cabelo crescia, com uma queixada de jumento você matou 1000 inimigos filisteus. Ele falaria, eu fiz isso. Me fala um pouquinho do Evangelho da Graça de Deus. Ele não podia falar nada, porque ele não conheceu nada do Evangelho da Graça de Deus. Ele não entendeu nada dessa fé do futuro que havia de se revelar. Se você chegasse para Josué, né, vai fazer a campanha de rodear muralha com Josué, cantar aquela música antiga, né? Você chegar para Josué, pela fé vocês derrubaram a muralha de Jericó. Sim, Deus mandou rodeá-la 7 vezes, e no 7º dia 7 vezes. E nós rodeamos e as muralhas ruíram e nós vencemos e possuímos a cidade. Foi maravilhoso. Agora você perguntaria para Josué, me fala um pouquinho da fé, da graça de Deus, do Evangelho. Ele iria olhar para você estarrecido, porque ele não entendeu nada, ele não conheceu nada do Evangelho da graça de Deus. Todos aqueles personagens do Velho Testamento que fizeram coisas maravilhosas pela fé e fizeram, ninguém está desmerecendo a fé deles. Mas eles não entenderam nada do Evangelho da graça de Deus, de uma carta aos Romanos. Eles nunca entenderam que um dia a lei de Moisés iria acabar na cruz. É uma fé para aquele tempo, não para o nosso tempo. A fé deles cria um véu na mente do Evangelho. Por quê? Vai na fé de Abraão, vai na fé de José. É fé do Velho Testamento que não conheceu nada da nova aliança como nós conhecemos hoje. O que Paulo está dizendo? Antes que viesse a fé, estávamos todos encerrados debaixo da lei. Eles, né? Porque nós já nascemos quando a lei já tinha acabado na cruz há mais de 2000 anos atrás. É para essa fé que de futuro havia de se revelar. Que fé de futuro que havia de se revelar? Cristo viria ao mundo, poria um fim na velha aliança, estabeleceria uma nova aliança, Deus levantaria um apóstolo Paulo, traria um conhecimento por revelação do Evangelho da graça de Deus. Essa é a fé de futuro, a fé que vem do sacrifício da cruz, a fé do conhecimento do Evangelho da graça de Deus, a fé de tudo que se consumou na cruz, a fé da nova aliança, a fé de Romanos, de Gálatas, de Efésios, de Colossenses, a fé de Hebreus que mostra que a lei e a velha aliança acabou na cruz. Esta é a fé de futuro que havia de se revelar, um novo conhecimento chegaria, uma nova compreensão chegaria, uma nova aliança seria feita e o fim da velha aliança, o término dela também acabaria na cruz para sempre. Tendo vindo a fé, já não permanecemos mais debaixo da lei. A fé chegou, o novo conhecimento chegou, a gente não permanece mais debaixo da lei. Agora, o que aconteceu em 2 de Gálatas? Deus deu uma revelação para Paulo. Deixa eu falar de novo. Paulo, olha, isso já faziam 17 anos que Paulo havia encontrado Jesus e entendido o Evangelho da graça de Deus. Deus chegou para Paulo e falou, Paulo, vai lá para Jerusalém. Revelou que ele tinha que ir lá, para Jerusalém. Para fazer o quê? Expor, ensinar lá em Jerusalém tudo que ele havia aprendido direto de Jesus Cristo por revelação. Por revelação. Paulo chegou lá e explicou e ensinou tudo o que havia aprendido por revelação direta de Jesus Cristo. Os discípulos não entenderam, os principais de Jerusalém não entenderam e quiseram impor o judaísmo com Cristo na cabeça deles. Na cabeça deles, olha lá, olha o conflito, verso 3.
Contudo, nem Tito, que estava comigo sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Quiseram levar eles à circuncidão. Tito era um grego, cria em Jesus Cristo, companheiro do apóstolo Paulo. Quiseram impor sobre ele, você tem que se circuncidar, impor a lei sobre ele. Impor o judaísmo, isso mostra que eles não tinham clareza ainda, que eles rejeitaram o que Paulo falou e quiseram impor a prática da lei em cima de Paulo e de todos aqueles que estavam com Paulo. Olha o verso de número 4 que Paulo fala. Olha como isso é importante para você entender o Evangelho. Quem só busca o Evangelho para receber bênção, não vai ouvir outra coisa. Isso aqui não vai te fazer bem, você não vai entender nada. Mas aquele que teve entendimento aberto, como Paulo os chamou, os principais de Jerusalém, a igreja, os apóstolos que estavam lá, que não tinham entendimento do Evangelho da graça de Deus, os quais nem por uma hora nos submetemos, vou falar de novo, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Paulo não se submeteu a nenhum deles, nem por uma hora, para que a verdade do Evangelho permanecesse. Se Paulo se entregasse àquela persuasão, não teríamos este Evangelho da graça de Deus, seria essa mistura total de judaísmo que vemos hoje. Mas Paulo não se submeteu nem a Pedro, nem aos apóstolos, nem aos principais, uma igreja que já estava estabelecida há mais de 20 anos, uma igreja judaizada, que não entendia o Evangelho da graça de Deus. Paulo não se submeteu. Para quê? Para que a verdade do Evangelho permanecesse. Para que a verdade do Evangelho da graça de Deus permanecesse, permaneceu até os dias de hoje. Deus falou para Paulo, vai lá ensinar eles. Eles receberam Paulo e acreditaram não. Eles eram construtores de véus na mente e no coração das pessoas. Todo pregador que só vem com coisa do Velho Testamento é um construtor de véu na mente e no coração das pessoas. Paulo não se submeteu nem por uma hora à pressão que ele recebeu da igreja que já existia há anos em Jerusalém. Por quê? Porque se Paulo se submetesse àquilo, Paulo estaria desobedecendo a verdade do Evangelho da graça de Deus, a verdade revelada a ele. Então a mesma coisa eu falo para você, eu sei que quando a nossa mente é aberta para o Evangelho, tudo muda, a gente começa a viver numa grande solidão, porque a gente não se dá mais em lugar nenhum. Você vai fazer uma visita numa igreja, lá vem o Velho Testamento, lá vem a obrigatoriedade de ser dizimista, lá vem o jugo, olha, o diabo está na tua vida, vem coisas que a gente já está livre de tudo isso. Aí você encontra algum irmãozinho de outra igreja na rua, que antigamente te cumprimentava, você vai falar uma coisa do Evangelho da graça de Deus, ele olha assim para você e vai virar a cara para você. Aí ele vê que você não está indo na igreja, mas você está desviado, olha, o diabo está na tua vida. Cuidado, irmão, isso é falsa doutrina. Daqui a um tempo, se você não volta para lá, ele não vai nem te cumprimentar mais, porque você virou um inimigo. É assim que está na cabeça deles. Você virou um desigrejado. E você vai encontrar muitos irmãos que outrora te viam com bons olhos, agora te vê com maus olhos, porque isso que você quer falar para eles não é evangelho, está amarrado, eles vão falar. Eles têm essa cabeça, está amarrado. E até parentes que nós tínhamos uma comunhão quando a gente estava no falso evangelho, hoje quando a gente se encontra, quer falar alguma coisinha, eles olham para você, não pode ser. Eles querem que você volte para os jejuns, para os sacrifícios. E nós vamos ter dificuldades em permanecer neste mundo evangélico, porque esse mundo evangélico, sinto dizer, virou um partido político. Eles estão crendo num falso Messias. O Cristo que eles estão pregando com esses púlpitos cheios de políticos não é o Jesus da Bíblia, do Evangelho. É um outro Cristo, é um falso Cristo, é um Cristo que quer o poder.
E é normal que isso vai acontecer. Agora, essa é a questão, ainda que eu sinta falta de muitas coisas, eu vou me submeter àquilo que não é evangelho só para suprir alguma carência emocional? Eu vou me submeter a um falso ensino? Eu vou suportar um cara na televisão pregando, fogueira santa, querendo me atrair para o templo de Salomão, querendo me atrair para essas correntes de prosperidade, essa enrolação toda, e me submeter a isso? Nunca, jamais, eu já descobri que isso é mentira. Por isso nós todos que temos entendido o Evangelho da Graça de Deus, a nossa igreja se tornou isso aqui, ó. Eu estou falando aqui para você, você está aí assistindo, e nós somos a igreja, eu faço parte de você, você faz parte de mim. O nosso culto se tornou um culto, graças a Deus que tem isso, pela internet. Quando você está me ouvindo, eu estou aqui falando, eu tenho muito amor por você, é como se eu fosse um pastor para você, o teu pastor. Eu luto por você, eu não te vejo, eu não te dou a mão, mas para mim estar falando isso aqui para você, eu passei dias meditando, trabalhando, imaginando você recebendo esta palavra na tua mente, e essa obra sendo implantada no teu coração para o teu próprio bem. Estamos aqui para lutarmos juntos, por isso eu convido, se una a mim, vamos em frente. Vamos espalhar esta palavra para todo lado. E se submeter, Paulo nem por uma hora se submeteu, e nós a mesma coisa. Nem por uma hora vamos se submeter a este falso evangelho. Você recebe essa palavra de hoje, meu irmão querido, minha irmã querida. Foi uma alegria estar com você, eu vos amo muito. E tenho um grande interesse na tua vida, não esqueça isso. Tá bom? Vou me despedindo de vocês, declarando com toda a força do meu coração esta frase. É isto mesmo. A tua vida vale mais que o mundo inteiro.